Leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 8. As tentações da liderança. Para cada 100 pessoas que pode lidar com a adversidade, há somente uma que pode lidar com a prosperidade. Thomas Carlyle. O que parece mais fácil de administrar para você? O sucesso ou o fracasso? A maioria das pessoas não sabe lidar com o fato de ocupar um cargo alto. De fato, o sucesso destrói algumas pessoas. A liderança vem acompanhada de 3 vantagens primordiais. Primeira, posição, você pode chegar a estar mais alto. Segundo, o poder, você pode chegar a fazer mais. Terceiro, o privilégio, você pode chegar a ter mais. Cada uma dessas coisas é um benefício legítimo da liderança. O esforço, o labor extraordinários que você tem levado para converter um líder que lhe oferece uma posição melhor, com mais poder e privilégios maiores. No entanto, devemos considerar esses privilégios como mão de ferro em luva de veludo. Se fizer mau uso deles, todos virão acompanhados de tentações suficientemente grandes para causar a sua queda como líder. Assim, aqueles que julgam estar firme, cuida-se para que não caia. Só precisamos olhar os títulos das notícias para ver como podem ser destruidoras as tentações relacionadas à liderança. Os conflitos de interesse e o mau uso do privilégio têm causado problemas a muitas pessoas ao longo de toda a história e continuam causando hoje. Lord Acton disse certa ocasião: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. O bom de tudo isso é que, quando chega a tentação, Deus nos oferece um antídoto. O líder sábio estuda a tentação, reconhece-a, aplica um antídoto. Quando chegamos a Neemias, capítulo 5, versículo 14, vemos que Neemias fica 12 anos no cargo de governador de Judá. Os que tiveram antes dele, diz o texto, fizeram mau uso do seu poder, privilégios e posições para oferecer as próprias ganâncias egoístas. As 3 tentações da liderança. Primeiro, você será tentado a fazer mau uso da posição. Mas os governadores anteriores àqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomavam deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Os predecessores de Neemias faziam exigências pouco realistas. Cobravam do povo impostos excessivos, aplicavam cargas injustas e não tinha compreensão nenhuma da situação deles. Aqueles homens haviam abusado da posição. Talvez você tenha visto isso acontecer. Alguém que você conhece no seu trabalho, alguém com quem você esteve almoçando e contando piadas ainda ontem, recebe uma promoção e de repente se converte em um pequeno ditador. O poder transforma. De repente, começa a tratar os outros com menosprezo. Começa a fazer exigências excessivas que desmoralizam as pessoas. O poder adquirido repentinamente pode fazer isso com as pessoas. 2. Você será tentado a abusar do seu poder. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Aqueles pequenos ditadores haviam adotado o estilo de vida de líderes opressores. Eram uns autocratas. Até seus criados tinham se convertido em pequenos despostas. Estavam fazendo uso incorreto do seu poder abertamente. Há uma diferença entre ser chefe e ser líder. Aquelas pessoas haviam sido colocadas em cargo de liderança, mas depois fizeram mau uso dos seus cargos, abusando do poder. Ninguém gosta de trabalhar para um líder dominante, uma pessoa cujas palavras favoritas são: faça isso porque mandei fazer. Os tiranos exigem sem nunca explicar. A liderança não é um senhorio. 3. Você será tentado a tirar lucro dos seus privilégios. Quando Neemias se refere ao imposto que me correspondia como governador, nos dá a entender que o governador tinha uma espécie de conta ilimitada para seus cargos. Sem dúvida, a comida era oferecida ao que se encontrava naquele cargo como um sinal de gratidão. Seus precedores, porém, haviam feito mau uso daqueles privilégios.
Geralmente os líderes ganham mais, recebem mais benefícios adicionais e lhes é concedido mais liberdade em seu calendário de trabalho, em sua conta de gastos. A liderança tem privilégios, mas existe muita gente que não sabe lidar com isso. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Neemias era um líder fora do normal, não era conformista e não seguia os esquemas que se esperava que seguisse. O que fazia de tão diferente dos que antecederam? Além disto, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Vemos os seguintes dados acerca de Neemias. Durante o período em que foi governador, nunca recebeu salários, nunca usou uma conta de gasto, negou-se a exigir impostos, negou-se a comprar terrenos para obter lucros, pagava seus empregados dos próprios recursos para fazerem trabalho público, alimentava diariamente com o próprio dinheiro mais de 150 pessoas. Basicamente, Neemias está dizendo: não tome o dinheiro de nenhum, nem ganhe nada. Quantos políticos vêm à sua mente que rejeitaria voluntariamente a oportunidade de obter lucros materiais? Qual era o segredo de Neemias? O que fez com que não abusasse do seu poder, do seu cargo e privilégios? A maneira de manter sua integridade como líder. 1. Torne-se mais profunda a sua reverência a Deus. Neemias tinha mais interesse em agradar a Deus do que a si próprio. Mas por que temer a Deus, não agir dessa maneira? Ele disse: que significa esse temor reverencial a Deus? Em primeiro lugar, tenho esse temor a Deus quando percebo que foi Ele quem me colocou na posição de liderança. Neemias não esqueceu que havia sido Deus quem havia enviado a Jerusalém com a tarefa de reconstruir os muros. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Os grandes líderes percebem que são somente mordomos, compreende que o mundo não é deles, nem a igreja, nem os seus negócios. São apenas os gerentes, os mordomos, os encarregados das propriedades de Deus. As promoções vêm de Deus e não das pessoas. Alguém disse: não precisamos conhecer os homens-chave, se conhecemos o homem que tem a chave. Em segundo lugar, tenho temor reverencial a Deus, quando compreendo que Ele vai me pedir contas. Neemias exortou os que estavam abusando dos seus vizinhos. Perguntou-lhes: não deveriam mostrar a devida reverência ao nosso Deus? A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma das razões pelas que tantas pessoas pensam que podem se sair bem e continuando fazendo o que não deve e que não tem o temor de Deus. Pensam que pode brincar com fogo e se sair bem. Obedeça seus líderes e se submeta à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse versículo me assusta. Não assusta você? Deveria. Deus vai me julgar e também vai julgar você. Não existe autoridade dada por Deus que não venha acompanhada de responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores e os líderes terão de prestar contas a Deus. Meus irmãos, não sejamos muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso é o que significa ter temor reverencial a Deus. Reverenciamo-lo quando dizemos: tu me colocaste aqui e haverá de me pedir contas do que eu venho a fazer com este privilégio. O líder deve guardar reverências para com Deus, respeitando-o profundamente. Segundo, desenvolva o amor pelas pessoas. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram prestados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves
e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todos os tipos. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Vê-se claramente que Neemias era um homem muito compassivo e preocupado com os demais. Estimava genuinamente as pessoas e irou-se quando uns passaram a explorar os outros e foi generoso com aquilo que lhe havia sido dado. Os perdedores se concentram no que pode conseguir, os líderes naquilo que pode dar. E, de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Este é um dos grandes versículos da minha vida. Uma parafrase bíblica diz: pastoreou-os com generosa entrega. Peço a Deus que me permita pastorear com integridade e com habilidade. Ao estudar os líderes, tanto os bons quanto os maus, tenho pensado que os que abusavam constantemente do poder não amavam seu povo. Os que abusam do poder não têm o temor reverencial a Deus, nem amam o seu povo. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Se você ama de verdade as pessoas, não abusará delas, nem se utilizará delas de forma errada. Quando ouvi a reclamação e as acusações, fiquei furioso. Quando você vê que ferem alguém que você ama ou que abusam dele, você se aborrece. A ira de Neemias por causa das injustiças que haviam presenciado é evidência do seu amor pelo povo. 3. Discipline-se para buscar as recompensas eternas. Lembra-se de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Por que Neemias não caiu nos mesmos abusos dos seus predecessores? Eu poderia sugerir que isso não aconteceu porque sua perspectiva era eterna. Não estava olhando o presente, mas o futuro. Os líderes que estavam abusando do seu poder, dos seus cargos e dos seus privilégios estavam explorando o povo. Seu único anseio era adquirir riquezas pessoais. Também podemos ver isso em nosso mundo de hoje. Os políticos passam a vida explorando o povo. De vez em quando o admitem, mas somente quando são descobertos. Neemias diz: eu não tenho feito nada disso. Tenho me disciplinado. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Os que antecederam Neemias haviam aproveitado os tempos difíceis para adquirir lucros pessoais. Estavam usando seu cargo e seus privilégios para assegurar sua posição. Neemias disse: eu não fiz isso. Pense. Com os impostos a que tinha direito, poderia ter feito alguns negócios muito bons de boas fontes, da mesma forma que os que haviam passado ali antes dele. Ele poderia ter dito: se me dão suas terras, lhe darei comida. Uma vez edificados os muros, o preço das terras havia subido imensamente por causa do aumento da segurança. Neemias, no entanto, não fez isso. Ele tinha temor reverencial pelo Senhor, amava o povo, tinha os olhos postos numa recompensa futura. Neemias disciplinou-se a ponto de limitar a própria liberdade. Quanto mais alto você chega na liderança, menos liberdade terá. Mais se exige dos líderes. Quanto maior é a sua posição de autoridade, mais se espera de você. Mas as restrições são colocadas e, na realidade, possui menos liberdade. A liderança exige muito. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultados do trabalho do Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros, os apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Bernabé? Não temos nós o direito de receber sustento sem trabalhar?
Aqui rege o princípio de que o trabalhador é digno do seu salário. Se uma pessoa faz o seu trabalho para você, é justo que lhe paguem. De acordo com a lei judaica, quando um boi estava trilhando em círculos o grão para convertê-lo em farinha, não se permitia que lhe colocasse mordaça. Isso era considerado algo desumano. Era-lhe permitido que comesse do mesmo grão que estava trilhando. Paulo afirma: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm dinheiro de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Os que se dedicam integralmente ao ministério têm o direito que lhes paguem por essa dedicação total. Paulo diz a seguir: mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo, porque entendia o papel que lhe correspondia como líder. Paulo estava disposto a limitar sua liberdade. Os perdedores concentram sua atenção em seus direitos, os líderes em suas responsabilidades. Os perdedores dizem: eu tenho os meus direitos, entretanto, os líderes reconhecem: eu tenho as minhas responsabilidades. Por ser governador, Neemias tinha uma grande quantia de direitos. Nestas passagens, refere-se a eles em duas ocasiões. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Ao ser nomeado governador, Neemias converteu-se no homem mais importante daquela terra. Era responsável apenas diante do rei Artaxerxes, diretamente, e estava a 1.300 quilômetros de distância. Podemos dizer com tranquilidade que Neemias não conheceu as frustrações associadas à microgerência. Durante 12 anos havia sido o homem mais importante do país, sem ter que responder a ninguém. Não o bastante, não abusou do seu poder. Tinha o poder necessário para resistir às 3 tentações, porque fazia estas 3 coisas. Tinha o temor reverencial pelo Senhor, amava o povo, disciplinava-se a si mesmo para olhar para as recompensas da eternidade. Era um homem decidido, tal como diz em capítulo 5, 16. Neemias dedicou-se à obra do Senhor. Não tinha tempo para conflitos de interesses. Estava comprometido com o trabalho que Deus lhe havia encomendado. Sabia que precisava levantar uma muralha e não um império pessoal. Enriquecer não era uma das suas prioridades. Se Neemias tivesse permitido desviar-se pela busca de riqueza, tal como havia feito os governantes anteriores, você acredita que teria terminado os muros com tanta rapidez como fez? Ele dizia: Deus me encomendou um trabalho e eu não vim aqui para fazer nenhuma outra coisa. Não vou desviar minha energia para nenhuma outra parte. Conheço os pastores que se têm dedicado às vendas com trabalhos secundários. Não percebe quanto tempo lhes toma esse trabalho e depois se pergunta por que sua igreja não está crescendo. Seus interesses estão divididos. As pessoas não sabem se o pastor está fazendo amizade com elas a fim de ganhá-las para o Senhor ou a fim de ganhar um novo cliente. Neemias disciplinou-se em todos os aspectos, o que motivou Neemias a aceitar a responsabilidade pelos israelitas de Jerusalém, sem ter sobre si outra autoridade, além da de Deus. Creio que era o mesmo anseio que havia motivado Moisés. A palavra diz: Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Sejamos sinceros, o pecado é algo deleitoso, é divertido. Se não fosse ninguém, se sentiria tentado a pecar. Mas a palavra fala de efêmeros prazeres do pecado. Tanto Neemias quanto Moisés sabiam que é preciso pagar um preço por esses efêmeros prazeres do pecado. Como eles tinham o olho fixos em uma recompensa futura, preferiam ser maltratados como o povo de Deus a desfrutar do pecado por um pouco de tempo. A história do mundo, existem poucos personagens que tenham tido maior potencial para o poder, os privilégios e a posição que Moisés. Era um segundo homem na corte de um faraó, sem herdeiros. Estava em linha direita para suceder o faraó e converteu-se
em um líder do Egito, a nação mais próspera do mundo naquele tempo. Como tinha os olhos postos em um prêmio eterno, deixou voluntariamente tudo aquilo para guiar um monte de escravo pelo deserto. Renunciou ao poder, à posição, aos privilégios, as mesmas coisas que nós passamos a vida tentando alcançar. Seus valores eram os corretos, porque assim era sua visão. Mantinha os olhos fixos na recompensa do futuro. O líder é tentado a utilizar sua liderança para obter vantagens pessoais. Você vai ser tentado. Para poder resistir, precisa se perguntar constantemente: por que estou fazendo o que estou fazendo? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que tem demonstrado por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Pense em todos os que trabalham nos bastidores, como voluntários na igreja ou na sua organização. Talvez nós não vejamos o que eles fazem, mas Deus sim, Ele vê e não esquece. Cada vez que alguém ajuda o povo de Deus, está manifestando que ama a Deus. O trabalho feito para Deus, com um coração puro, onde há amor, será recompensado na eternidade. Essa motivação é legítima na liderança. O autor de Hebreus está nos dizendo como se acumulam tesouros no céu. Isso se faz servindo aqui na terra. Dê o seu tempo, o seu dinheiro, sua energia, tudo que você tem em nome do céu. Os líderes eficazes se centralizam nas suas responsabilidades e se esquecem dos seus direitos. Eis aqui uma palavra clássica de Pedro para os líderes da igreja. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiam o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestam o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O Novo Testamento utiliza 3 palavras diferentes para falar dos líderes e todas aparecem nessa mesma passagem. Ancião, presbytery, é a palavra grega de onde vem a palavra presbiteriano. A igreja presbiteriana chama os líderes de anciões. Pastor se explica por si mesma, é a segunda palavra e a terceira é supervisor. Esta é a palavra grega de onde deriva episcopal e significa supervisor. Os líderes dessa igreja são chamados de bispos. Qual a diferença entre um ancião, um pastor e um bispo? Nenhuma. A Bíblia usa as 3 palavras distintas para referir-se à mesma pessoa. Pedro usa aqui as 3 palavras para garantir, chamar a atenção de todos os líderes, e ele quer que compreenda suas responsabilidades que estão descritas nestas palavras. Aos anciãos lhe diz que sejam pastores e funcionem como supervisores. Ancião é um termo relacionado à maturidade espiritual. Não tem nada a ver com a idade. Timóteo, sendo jovem, era ancião da igreja de Éfeso, mas sim com a maturidade espiritual. Aos anciãos lhe diz que seja pastores. O papel de pastor tem a ver com a parte da descrição de labores relacionado com o cuidado das pessoas. A administração e conselho e cuidado pastoral. Os supervisores têm a ver com a função administrativa do líder na igreja. O líder supervisiona a administração, a orientação, a direção e a gerência da igreja. Pedro diz que a liderança da igreja começa com o reconhecimento do que está o rebanho de Deus, a igreja de Deus. A nós só cabe a liderança, a administração de algo que pertence a ele. O mesmo acontece com o seu negócio, sua família ou sua organização. Os bons líderes guiam os outros com o coração ardente. Não são líderes porque têm de ser, senão porque estão dispostos a ser. Estão mais preocupados com o que poderiam dar do que com o que poderiam conseguir. Uma coisa é a liderança e o outro senhorio.
O verdadeiro líder não é um ditador, mas um guia por meio dos seus exemplos. Como consequência, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Discipline-se para buscar as recompensas eternas. Não sei quanto a você, mas eu quero uma dessas coroas. Deus não se agrada dos líderes que abusam da posição, poder e privilégios. Quando Deus disse a Moisés que falasse à rocha, o que Moisés fez foi bater nela, abusou do seu poder. Como consequência, Deus lhe disse: não entrarás na terra prometida. Davi abusou da sua posição de líder quando teve uma aventura com Batseba. Pagou o preço quando Deus levou o primeiro filho dessa união. Saul abusou da sua posição de líder ao fazer o que Deus havia dito que não fizesse. Perdeu o trono. Ao longo de todo o Antigo Testamento, lemos que quando os reis judeus serviam ao Senhor, prosperavam. Quando começavam a abusar de sua posição, privilégios e poder, perdiam a liderança. Você foi promovido alguma vez? Reconhece alguma dessas tentações? Como líder, será tentado a fazer uso indevido da posição. Certa ocasião, houve um homem que foi embora da igreja porque queria ser presidente da assembleia. E nós não tínhamos nenhuma assembleia. Estava mais interessado num cargo do que no ministério. Queria ser um peixe grande em uma lagoa pequena. Você será tentado a abusar do seu poder. A liderança não é um senhorio. Os líderes não são chamados para ser ditadores, tiranos. Jesus disse em suas palavras que o maior entre vocês deverá ser servo. Você será tentado a aproveitar dos seus privilégios. Quando alguém recebe uma promoção, os demais confiam mais nele. Por exemplo, seus horários podem se tornar mais flexíveis. Pode-se usar esse privilégio para fazer uma boa quantidade de trabalho no dia ou pode-se aproveitar para ir embora mais cedo quando chega o fim da semana. Talvez lhe seja confiado uma conta de gasto ou várias outras coisas das quais vai ter a tentação de abusar. Isso faz parte do que é ser líder. Foi uma profunda reverência pelo Senhor que impediu Neemias de abusar da sua autoridade. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifestado diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exaltarem em nós para que tenhamos o que responder aos que vangloriam das aparências e não do que está no coração. O que Paulo está dizendo é: eu vivo com transparência diante de vocês. Tudo está à vista. O que vem em mim é o que sou e vivo desta forma e não para impressionar vocês, mas porque temo ao Senhor, temo o que o Senhor faria se abusasse da liderança da minha igreja. Esse é um temor santo, um temor que não existe em uma grande parte do mundo atual. Uma reverência diante de Deus que diz: Deus me colocou aqui, trouxe-me a este posto e vai me pedir contas. Portanto, não posso abusar dessa situação em particular. Gênesis 39 relata a história de José, quando a mulher de Potifar lhe armou uma cilada e ele escapou dela, o que impediu que ele cedesse diante da tentação que ela lhe estava oferecendo gratuitamente. O temor de Deus que José tinha era maior que o amor aos próprios prazeres. Ele sabia que se ele se comportasse assim, entristeceria a Deus. Obedeçam os seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se não há responsabilidade, tampouco há autoridade. Aprofunde sua reverência a Deus. Compreenda que é a Ele que daremos contas. Os líderes são julgados de maneira mais restrita que os seus seguidores. Por último, discipline-se para buscar as recompensas eternas. Tenha os olhos fixos no prêmio que Deus tem preparado. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Quando eu chegar ao céu, eu quero que o Senhor me diga:
E você não quer? Minha principal motivação é que eu quero comparecer um dia diante de Deus e ouvi-lo dizer: fizeste bem, servo bom e fiel. Não foste perfeito, mas foste fiel. Fizeste o melhor que pudeste, e isso era tudo o que eu queria em ti. Deus não nos chama ao sucesso, chama-nos à fidelidade. A consequência de uma liderança fiel é que Ele nos encomenda tarefas maiores. Quando você chegar ao céu, terá responsabilidades ainda maiores. Você sabia que a forma com que você vive sua liderança aqui na Terra determinará o seu potencial de liderança na eternidade? Isso é o que a Bíblia diz. Se você for fiel nas coisas pequenas, vai ser fiel nas grandes. Compartilhe a felicidade de seu Senhor. Deus deseja compartilhar a felicidade dele com você e comigo. Quando encontrar líderes que estão abusando do poder, você pode estar seguro, em primeiro lugar, de que não tem reverência pelo Senhor, em segundo, de que não amam as pessoas e em terceiro, que estão vivendo para o momento e não para a eternidade. Senhor, precisamos da tua ajuda. Peço-te que nos ajude a ser líder íntegro, como Davi, pastor com um coração íntegro, as mãos hábeis. Ajuda-nos a ser líder nos lugares aonde nos deste, em nossa família, nossas escolas, nossos negócios, nossos grupos de crescimento ou célula, ou para onde quer que nos chame. Queremos guiar com integridade e esforço, trabalho de verdade, e necessitamos da tua ajuda para fazer isso. Ajuda-nos a ser líder com prioridades e estar mais preocupados com a edificação do teu reino do que o do nosso império ou nossa riqueza. Posição ou privilégios pessoais. Ajuda-nos a ser líderes generosos. Mostraste-nos o quanto Neemias foi generoso. Alimentava pessoalmente a 150 pessoas todos os dias e pagava tudo com o seu dinheiro e nunca pediu nada em troca. Ajuda-nos a ser generosos como ele. Ajuda-nos a ser líderes autênticos e sermos como Paulo. E, sobretudo, ajuda-nos a ser líderes com perspectiva de eternidade e a nos dar conta de que vamos passar mais tempo contigo na eternidade do que nesta vida. Quando nos colocares em posição de privilégio ou poder ou preeminências, não deixes que tornemos prisioneiros destas tentações. Fazei-nos ser como Neemias, homens e mulheres íntegros. Isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Guia para a aplicação do princípio 8. A ostentação da liderança. Aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. Lutar com a tentação pode ser mais fácil em companhia de alguém que sozinho. Em que área você se sente mais tentado em abusar do seu poder como líder? Como o grupo de crescimento ou de célula, ou até um sócio de confiança, pode ajudá-lo a identificar essa área de vulnerabilidade a fim de que você desenvolva um caráter mais reverente. Considere receber ajuda. Peça a Deus que lhe dê a coragem de ser líder e que Ele deseja que você seja. Discipulado. Como líder, nada há mais importante do que ser uma pessoa íntegra. Precisamos sempre fazer o que é correto, e isso não é fácil. Até os líderes precisam de heróis, os modelos corretos a seguir. Em toda a história, há apenas uma pessoa que sempre fez o que era correto e teve sucesso. Quem é essa pessoa? Como, ao conhecermos melhor o Senhor, fortalecemos nossa integridade como líderes? O que você fará como resultado deste capítulo para certificar-se de que você está seguindo as marcas de seu líder? Ministério. Neemias foi capaz de pedir a Deus que o favorecesse por todo o bem que ele havia feito por seu povo. Você pode fazer o mesmo pedido? Como você pode evitar ou resistir à tentação de abusar de sua posição de líder? Como você, no papel de ministro, pode ajudar outros? Nunca é tarde para ser líder, como Neemias. Peça a Deus que lhe dê de seu amor para os que você dirige. Lembre-se de que Deus quer que você seja seu tipo de líder. O passado ficou para trás. Seja como Neemias. Aprenda com o passado para olhar para o futuro. Evangelismo. Em nenhum outro aspecto a liderança pode ter mais peso eterno do que em nossa habilidade de atrair outros a Cristo. As pessoas nos olham quando caímos. E Deus?
Considere que, como líder, seu desempenho pode impactar outros para a eternidade. Como isso afeta as decisões e escolha que você faz? Pode ser que as decisões que você toma não afetam o seu desempenho, mas a forma como você lidera tem muito a ver com a forma que os outros veem Cristo em você. Que mudanças você deve fazer para assegurar de que está refletindo o Deus de amor? A adoração, o temor do Senhor é a chave para evitar as tentações da liderança. Isso reflete nas palavras de Neemias, capítulo 5, versículo 15. Por temer a Deus, não agir dessa maneira. Você reconhece que a mão de Deus o colocou onde você está? Você se dá conta de que Ele apoia com responsabilidade no papel em que o colocou? Você gostaria de escutar Deus dizer, muito bem, servo bom e fiel? Você deseja agradar a Deus ou a você mesmo? Não é uma pergunta fácil. O que você pode fazer para se assegurar que escutará de obedecer à voz de Deus da próxima vez que você for tentado a abusar de sua posição? Pontos para reflexão. Neemias renunciou à riqueza, poder e posição influente na corte do rei, para poder guiar os que reconstruíram a muralha de Jerusalém. Ele tinha seus valores muito claros, já que sua visão estava focada em Deus e não em si mesmo. Essa foi a chave para superar a tentação. E o que mais? Pergunte a Deus como Ele quer que você melhore nesta área. Volte ao capítulo 3. Faça um plano para trabalhar em suas deficiências pessoais e convertê-las em virtudes. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de você e do amor que demonstrará por ele, pois ajudarão os santos e continuam a ajudá-lo. Que tipo de líder você quer ser? Deus está chamando você para algo extraordinário. No próximo capítulo, vamos lançar um olhar nos segredos dos líderes super vitoriosos. Assim, finalizamos o capítulo 8. Que você possa hoje focar no que está atrapalhando, quais são os pontos, as tentações da liderança e aonde você pode melhorar isso, aplicando os propósitos de Deus para a sua liderança e para a sua vida. Meu nome é Isabel Dalmagro. Se esse vídeo foi relevante para você, deixa seu like, o seu comentário, o que você aprendeu no dia de hoje, compartilha, ativa o sininho e se inscreva aqui no canal para que você possa receber mais vídeos como esse. Gratidão!